De manhã cedo, Mumu arrumou seus pertences para se juntar à caravana de oficiais que voltava ao Palácio Imperial. Para vê-lo sair, Jin Yuki se levantou cedo e saiu dos dormitórios com Mumu. Quando saíram, viram que Muilva os esperava. Ué? Ilva? O quê? Você achou que eu não ia te ver? Muilva clicou sua língua enquanto olhava para Mumu. Ela tinha dito que não viria ontem à noite. Mas aqui estava. Ela se aproximou de Mumu e disse: Esteja seguro. Sim. Obrigado. Procure aqueles que almejam essa coisa no palácio. Coisas assim podem machucá-lo. Mas tenha cuidado ao fazer tudo. Sim. O Paço Imperial é diferente desse lugar. É em algum lugar onde pessoas poderosas de todo o país estão reunidas. Se você encontrar alguém agindo favoravelmente a você, não confie facilmente nele. Sim. Muilvo conferiu novamente. Suas respostas são curtas. Hã? Apertar. Muilva agarrou Mumu pelo colarinho e o sacudiu. Essa irmã mais velha está preocupada com você. Então responda com sinceridade. Uh. Tudo bem. Mumu respondeu com um largo sorriso. Não importa a situação. Jin Yuki e Muilvo trataram normalmente. Mumu, que não era muito sociável, sabia que eles eram pessoas sinceramente boas, ao contrário dos outros. E era grato a eles. Não ria. Eu vou bater em você. Muilva balançou a cabeça enquanto soltava o colarinho. Ela então passou um pacote que estava ao seu lado. Isso não é nada de especial. Apenas o que ganhei da dona da lanchonete e algumas roupas extras. De verdade? Você não vai ter mais roupa por causa desses músculos. Então aqui. Ilva. Obrigado. Ué. Se você é muito grato, compre-me algumas joias ou algo do palácio. Sim. Eu vou. Mumu aceitou o pacote que era o símbolo do cuidado meticuloso de Muilva. Jin Yuki então suspirou e disse: Eu me pergunto se há alguém que possa realmente ameaçá-lo. Mas como a senhorita Mu disse, tenha cuidado. Não importa o que você faça. Especialmente desconfie de pessoas que tentarão tirar vantagem de você. Sim. Você não é uma criança. Então mais palavras e será como chato. Então tenha uma boa viagem. Você está dizendo isso como um elogio? Não. Senhorita. O que você quer dizer não? Desta vez. Muilva agarrou Jin Yuki pelo colarinho, fazendo Mumu sorrir. Quanto mais eu vejo vocês dois, parece que vocês dois se dão bem. O quê? O que isso quer dizer? O rosto irritado de Muilva ficou vermelho. Jin Yuki também parecia chocado e sem saber o que fazer, já que agora estava consciente dela. Não se importando com suas reações, Mumu disse: Voltarei em breve. Enquanto isso, cuide de Ai-Rian, que está na enfermaria. Adeus. Com isso, Mumu correu. Olhando para Mumu correr, as duas pessoas ligeiramente chocadas suspiraram juntas. Eles não estavam preocupados com o fato de ele se machucar.
O que eles estavam preocupados era com o que Mumu faria no Palácio Imperial, no local onde os guardas estavam estacionados. Mais pessoas esperavam por Mumu. Eles eram o vice-diretor Dan Piuo, seus homens e Kang Mui. Eles esperaram com antecedência porque Mumu disse que precisava levar Kang Mui. Ah! Vice-diretor! Mumu levantou a mão e cumprimentou Dan Piuo. Ver Mumu sorrindo brilhantemente como se estivesse indo jogar fez Dan Piuo se sentir estranho. Para ele ir ao Paço Imperial em um momento desses. Dan Piuo clicou sua língua. O burburinho sobre Mumu era uma constante dentro da academia. Para pessoas como Mumu, a academia era tipicamente sem sentido. Mas agora as coisas estavam ficando estranhas. A conversa entre os membros da academia tinha ido no sentido de trazer Mumu como um professor especial ou algo para a academia. Se ele é um estudante da academia, não é uma perda para a academia simplesmente enviá-lo como qualquer outro aluno quando ele é chamado de o mais jovem dos grandes guerreiros? Sim. Precisamos contratar Mumu como professor especial da academia. Concordo. A maioria dos professores falava sobre isso. Mas essa foi a primeira vez que isso aconteceu na academia. Tudo isso dificultou essa decisão. Foi porque contratar Mumu não parecia a coisa certa a fazer. Especialmente quando ele era muito mais forte do que o vice e o diretor. Tão constrangedor. Essa era uma questão que precisava ser mais discutida. Depois de suspirar, Dan Piuo aproximou-se de Mumu e deu-lhe algo. Era uma caixa de madeira plana. Isto é? A pergunta de Mumu. Dan Piuo abriu a tampa da caixa e disse: Tive dificuldade em encontrá-lo. Considerando que estávamos ficando sem tempo. Isso. Sim. Uma máscara de pele humana. Dentro da caixa de madeira estava o rosto de um homem de meia idade com barba. Você pode me pegar uma máscara de pele humana? Máscara de pele humana? Sim. Sinto que precisamos esconder a identidade de Mumu. O irmão mais velho de Mumu. Jin Sung. Foi quem pediu isso. E o vice-diretor aceitou. Os rumores sobre Mumu certamente se espalhariam rapidamente. Ele sabia que problemas ocorreriam quando chegasse ao palácio. Eu entendo. Em resposta, o vice-diretor buscou com urgência uma máscara apropriada. Apesar de ter sido feito às pressas, a qualidade era muito boa. Essa máscara pode lidar com qualquer coisa, desde suor até expressões faciais. Gastei bastante. Dan Piuo disse isso casualmente. Mas esta era realmente uma máscara na qual ele havia se esforçado muito. A máscara não permitia que o suor escapasse. E as expressões também se alinhavam. Não era como uma máscara barata que soltaria uma expressão desajeitada. Se você se sente tão grato por isso, devolva-o. Lentamente. Como se esperava do vice-diretor. 1. Essa foi apenas uma forma de o vice-diretor estreitar a relação. Continuando a ajudar Mumu. Dan Piuo explicou em detalhes como usar e cuidar da máscara. Mumu então colocou. E agora Mumu estava parecendo um homem de meia idade com traços fortes. Eu peguei com pressa. Dan Piuo clicou a língua nisso. Mumu era mais alto do que a maioria das pessoas e, com tal rosto, o tornava nitidamente inacessível. Depois,
Vou embora. Vice-diretor. Mumu. Sim? Seria melhor você não falar. Falar? Isso mesmo. Sua voz não combina com o rosto. O rosto que ele tinha caberia em uma voz áspera. Mas a voz de Mumu ainda era de um garoto de 17 anos. Sem contar que a voz de Mumu era mais suave em comparação com outros meninos. Se puder, fique em silêncio. Mumu, que ouviu suas palavras, ficou em silêncio. Depois de todos os preparativos, Mumu pegou o Kang Mui amarrado e dirigiu-se ao escritório onde os funcionários estavam reunidos. Os portões se abriram quando os funcionários liderados por Yu Jin-sung saíram da academia. Alguém estava escondido nas muralhas do castelo e observava a procissão de perto. Finalmente! Eles estão chegando. Essa figura misteriosa, que confirmou seu movimento, entrou no caminho da floresta e partiu para algum lugar. Porra! Kang Mui estava andando enquanto estava contido e olhou para Mumu, que estava andando na frente. Se ele pudesse usar seu poder, ele poderia escapar dessas correntes a qualquer momento. Mas não havia como fugir desse monstro. Como isso aconteceu? Não era ele quem estava destinado a se tornar o próximo senhor? No entanto, por mais que ele pensasse sobre isso, ele não conseguia entender como um monstro desses aparecia aqui. Patético. Aquele no Palácio Imperial. Aquele iria rir dele. É claro que suas risadas não durarão muito quando Mumu entrar em cena. Ele será o mesmo. Sob as mãos de Mumu, tudo seria igual. Foi porque Mumu derrotou 2 dos 4 grandes guerreiros. Kang Mui suspirou e virou-se para a mulher. Era a princesa Hong Mion. Essa menina é a filha. Isso foi inesperado. Ele sabia que havia uma discípula de um dos 10 melhores guerreiros da academia. Mas o fato de ela poder esconder sua identidade até agora indicava que ela não era uma mulher comum. Tal truque. A filha de um rei que tinha escondido a sua identidade regressava agora ao palácio. Kang Mui podia adivinhar o que isso significava. Sua existência estava no centro de uma disputa de poder dentro do palácio. E eles acreditam que essa pessoa só precisa de 10 guardas para voltar em segurança. Talvez seu retorno ao Palácio Imperial não estivesse acontecendo rapidamente. Ele podia adivinhar o quadro maior por trás disso. No entanto, aqueles que planejaram isso provavelmente não previram uma variável. Kang Mui olhou para Mumu. Ain. Mumu bocejou enquanto cochilava em seu cavalo. Vendo isso, Hong Mion sussurrou para Yu Jin-sung. Esse rosto não combina com ele. Parece que eles conseguiram com pressa. Eu vejo. Hong Mion foi informado de antemão que este homem de meia-idade com um rosto ameaçador era Mumu. Talvez tenha sido por isso que ela pensou que Mumu não cabia na máscara. Desta vez, Jin-sung disse a Hong Mion. Mas você sabe. Não. Senhorita. Você realmente não quer andar na carruagem? Sim. Estou bem aqui. Mas nada de bom vem de ser notado. Se fosse seu verdadeiro status, ela precisaria andar de carruagem no caminho de volta. No entanto, nessa situação em que havia tão poucas escoltas, ela indicou que preferia andar a cavalo. Como resultado,
Até mesmo os guardas do palácio usavam roupas regulares para evitar a atenção. À primeira vista, não parecia uma procissão de funcionários. Jin Sung entendeu o que Hong Nion disse sobre a procissão ser potencialmente um alvo porque ela estava com eles. Se as palavras da minha senhora forem verdadeiras, então pode-se dizer que fomos apanhados numa confusão. Jin Sung foi capaz de inferir uma coisa de seu aviso. Alguém almejava sua vida e conhecia sua identidade. No entanto, duas outras coisas só podem ser adivinhadas. Um dos motivos era manter o pai sob controle, usando sua segurança como isca. A segunda era a probabilidade de uma forte força externa estar escondida dentro do palácio. É difícil saber quem é. No entanto, Jin Sung esperava que ele pudesse adivinhar quem era. Se o inimigo estivesse escondido lá dentro, os guardas também poderiam ser suspeitos. Almuyan, que viera com ele, dissera que essa ordem foi dada por Sua Alteza. Em circunstâncias normais, mesmo que sua identidade fosse completamente escondida de todos, apenas 10 guardas para escoltar um membro da família imperial era incompreensível. Suspiro. Por causa disso, ele não podia deixar de suspirar de preocupação constantemente. Felizmente Mumu veio junto com ele. Desde que pedi a Mumu para proteger a senhorita, o pior cenário pode pelo menos ser evitado. Mumu derrotou 2 dos 4 grandes guerreiros. Quem poderia ganhar contra ele? É claro que, como sua identidade também havia sido ocultada, certamente haveria um atentado contra eles. Não posso abrir mão do meu foco porque não sei como ou quando eles virão para nós. Jin Sung estava no limite, pois não sabia se algo aconteceria no caminho de volta. Algumas horas haviam se passado, e o sol estava se pondo antes que eles percebessem. A procissão desceu ao lado de um penhasco em direção a um vale. Um homem vestindo um casaco de leopardo observou seu movimento de um lugar alto. O homem sorriu enquanto olhava para baixo. Finalmente aqui. O homem os esperava há muito tempo. Ele só tinha recebido uma pessoa para alvejar. Matem todos, menos a mulher que é do palácio. Foi uma coisa fácil de fazer. Uma emboscada em um vale com um grupo tão pequeno de escoltas. Quando o homem estendeu a mão, um subordinado que o esperava trouxe-lhe um grande arco. Ele segurou o arco e uma flecha enquanto puxava as cordas. O alvo era claramente visível. Você está dormindo tão profundamente. Apesar de estar tão longe, ele podia ver um guarda cochilando. Isso lhe deu confiança de que poderia lidar com essa missão. A flecha perfurará sua cabeça. E as coisas sairão conforme o planejado. Sim. E atrás desse homem havia 40 pessoas vestidas de bandidos. Eles pareciam bandidos do lado de fora. Mas cada um deles era claramente talentoso em artes marciais. Ele puxou a corda do arco ainda mais enquanto enchia a flecha de energia. Seja forte desde o início. Este homem orgulhava-se de ser o melhor quando se tratava do arco. A flecha, então, saiu da mão do homem. A flecha voou em direção ao guarda adormecido quando ele soltou a corda. 40 homens esperaram na expectativa. Mas o homem e seus subordinados arregalaram os olhos de surpresa. O homem cuja cabeça deveria ter sido perfurada pela flecha a pegou sem sequer olhar. Minha flecha foi pega sem nem ser olhada?
Como um homem dormindo poderia pegar isso? Ele chegou a usar energia interna na flecha. O homem olhou confuso para a situação. Mas depois virou a cabeça para olhar diretamente para eles. Recuar.